Oi, pessoal! Na aula de hoje, a nossa última aula do curso, nós falaremos sobre as noções de ambiguidade e vagueza. Para isso, eu irei compartilhar meus slides com vocês e nós daremos então início à nossa aula. Para a aula de hoje, vocês lerão o livro Manual de Semântica, da professora Márcia Cansado, edição de 2008, o capítulo 4, das páginas 57 a 74, e farão para a aula seguinte, em que nós iremos fazer a correção síncrona dos exercícios, os exercícios das páginas 73 e 74. Como vocês já devem ter ouvido falar durante a trajetória acadêmica de vocês e até mesmo durante o período em que vocês estavam na escola, a ambiguidade diz respeito a palavras ou sentenças que apresentam mais de uma interpretação, como é o caso, por exemplo, da sentença em 1, o homem bateu na velha com a bengala, em que nós podemos entender que o homem bateu na senhorinha, e essa velha, estava com a bengala, ou que o homem utilizou a bengala para bater na velha. E nós sabemos qual o sentido levar em conta de acordo com o contexto de comunicação. Então, na ambiguidade, o contexto, ele seleciona, ele determina qual dos dois sentidos devem ser considerados. Por outro lado, uma palavra vaga é aquela que apresenta leves nuances de sentido, porém sem que haja uma modificação no sentido central da palavra. Então, exemplos de palavras vagas são, por exemplo, palavras como porta, beijo e alto. Porta, porque a gente tem sempre o mesmo sentido do que vem a ser uma porta, mas é uma palavra pouco específica, porque eu posso estar lidando com a porta de um cômodo, a porta do carro, a porta de um armário, entre outras portas. Beijo, beijo tem sempre um mesmo sentido, porém é um sentido pouco específico, porque pode ser um beijo no rosto, um beijo na testa, um beijo na boca, um beijo na mão. E alto. Alto também é uma palavra vaga, pois tem o mesmo sentido, mas é um sentido pouco específico. Como nós vimos quando nós estávamos estudando a relação de acarretamento, às vezes um indivíduo, ele é alto enquanto pessoa, mas ele é baixo, por exemplo, para um jogador de basquete. E o mesmo raciocínio nós podemos fazer também para a palavra grande, em que grande, o animal é grande perante os animais, que é o caso da baleia azul, mas é uma baleia, dentre as baleias azuis, ela não é uma baleia azul grande. Nas palavras vagas, o contexto ele não diz qual sentido levar em conta, porque o sentido é sempre o mesmo, mas ele especifica o sentido que deve ser levado em conta. Então, enquanto na ambiguidade o contexto ele seleciona o significado, na vagueza o contexto apenas especifica qual dessas nuances de sentido nós temos que levar em conta. Existe um teste proposto por uma autora que chama Kempson, para determinar quando uma sentença é vaga e quando uma sentença é ambígua. Este teste é conhecido como teste do também. Vejamos as sentenças em 5 e em 6. João ama aquele canto e a Maria também. Na sentença em 5, a palavra canto ela é ambígua, porque pode ser um canto específico de um determinado local, então ama aquele canto da sala, ou um canto de música, certo? Mas se a gente diz a sentença João ama aquele canto e a Maria também, se nós entendemos que o canto que o João ama se refere ao canto da sala, a Maria também só pode amar o canto da sala. Se o canto que o João ama se refere ao canto de música, a Maria também só pode amar o canto de música. Eu não posso ter essa sentença em 5 querendo dizer que o João ama o canto da sala, mas a Maria ama o canto que se refere à música. Já em 6, João beijou a Maria e o Paulo também beijou a Maria, não necessariamente João e Paulo beijaram Maria no mesmo lugar. O João pode ter beijado no rosto e o Paulo na testa, certo? Então, com sentenças ambíguas, o também, ele seleciona um único significado. Ou seja, se eu levo em conta que o João gosta do canto da sala, o também para Maria também tem que se referir ao canto da sala, não podendo se referir ao canto de música. Já com sentenças vagas, como é o caso de 6,
O também não necessariamente se refere à mesma especificação daquele elemento vago, que neste caso é o verbo beijar. Aqui não tem problema o João ter beijado a Maria num local e o Paulo também ter beijado a Maria, porém em outro local. Essa mesma autora, a Kempson, ela propõe que as preposições são vagas, ou seja, elas são apenas não específicas, mas elas não apresentam mais de um sentido. Contudo, no seu livro, Cansado observa que quando nós aplicamos o teste do também, nós vemos que as preposições se comportam como expressões ambíguas, pois se a gente seleciona um sentido, o também tem que retomar este mesmo sentido. Vejamos os exemplos. O quadro da Maria é muito bonito. Então, aí nós temos a preposição de, que é uma preposição ambígua, porque ela pode querer dizer que a Maria é a pintora do quadro, que a Maria foi pintada, ou então foi, né, a figura retratada, ou então que a Maria é apenas a dona, a possuidora do quadro. Mas, se nós utilizamos a sentença em B, João comprou o quadro da Maria e o Pedro também, se a gente interpreta que João comprou o quadro da Maria e este dá diz respeito ao quadro que a Maria pintou, o também só pode querer dizer que o Pedro também comprou o quadro que a Maria pintou. Ou se o quadro da Maria diz respeito ao quadro em que a Maria foi o objeto retratado, quando a gente utiliza também, este também só vai se referir ao quadro em que a Maria se encontra pintada neste quadro. A mesma coisa acontece em 8. Nós temos o deputado falou sobre o carro de bombeiros e o prefeito também. A preposição sobre, ela é ambígua, falar a respeito de ou falar em cima. Então, se nós entendemos que o deputado falou em cima do carro de bombeiros e a gente fala o prefeito também, nós temos que entender que necessariamente o prefeito também falou em cima do carro de bombeiros. Eu não posso entender que o deputado falou em cima do carro do bombeiro, mas que o prefeito falou a respeito do carro de bombeiro nessa sentença em 8. Então, portanto, baseado na evidência do teste do também, as preposições, elas são elementos, elas são palavras ambíguas e não vagas, como propõe Kempson. Existe ainda um outro processo que é diferente da vagueza e é diferente da ambiguidade, que é o que nós chamamos de indicialidade. A indicialidade acontece quando nós temos os possíveis referentes para expressões deíticas no mundo. Como nós já vimos nas aulas de sentido e referência, nós temos expressões que são basicamente deíticas, que apontam para elementos, para objetos no mundo, como, por exemplo, os pronomes pessoais, como em 9, eu gosto da Maria, certos advérbios de tempo, ontem foi um dia excelente, e aqui nós temos, né, o aqui, que é tratado pela gramática tradicional como advérbio, mas que nessa sentença está funcionando como um sintagma preposicionado, mas eu não vou entrar nessa questão, que essa questão é mais dentro da sintaxe, da morfologia, mas enfim, o aqui é um elemento deítico, pois aponta para um local no mundo. E o que é a indicialidade? A indicialidade diz respeito ao seguinte: embora o eu sempre diga respeito à pessoa que está falando, o seu referente varia no mundo de acordo com o enunciado. Neste momento, se eu falo eu gosto da Maria, como eu sou aquele que está realizando o enunciado, como eu sou o falante, o eu tem, enquanto referente no mundo, eu mesma, a Letícia. Mas se o João fala essa sentença, eu gosto da Maria, então o referente do eu passa a ser o João. Ontem foi um dia excelente. Essa sentença pronunciada hoje é quinta-feira, eu estou gravando essa aula na quinta-feira, então ontem se referiria, teria como referente no mundo quarta-feira. Porém, se eu pronunciar essa sentença num sábado, ontem foi um dia excelente, o referente de ontem seria sexta-feira e já não seria mais quarta-feira. Do mesmo modo, aqui faz muito calor, eu estou em Belo Horizonte no momento, então, portanto, aqui se refere a Belo Horizonte, ao local onde o falante se encontra. Mas se uma pessoa que se encontra no Nordeste pronunciar essa mesma frase, aqui faz muito calor, então aqui vai se referir ao Nordeste e não mais a Belo Horizonte. Então, a indicialidade diz respeito a essa mudança de referentes em palavras que são basicamente deíticas, em palavras que apontam basicamente para elementos no mundo. O significado dessas palavras não muda, o que muda é apenas o referente.
Existem diferentes tipos de ambiguidade, voltando agora, né, para a questão da ambiguidade. O primeiro tipo é a ambiguidade lexical. Ela pode ser de dois tipos, pode ser homonímia ou pode ser por polissemia. A ambiguidade lexical por homonímia acontece quando as palavras têm o mesmo som, porém têm sentidos completamente diferentes que não são associados entre si. É o caso, por exemplo, da palavra manga, que nós temos manga fruta e manga de camisa. O caso de canto, que nós temos canto da sala, canto de um cômodo, versus canto de música. E o caso de banco, quando nós temos, por exemplo, o banco instituição financeira, o Banco do Brasil, versus o banco de se sentar. E a polissemia acontece quando nós temos um mesmo som, uma mesma palavra, uma mesma sequência sonora, porém com sentidos diferentes, mas esses sentidos, eles são interligados entre si de alguma forma, eles apresentam alguma relação. É o caso, por exemplo, de banco novamente, porém não considerando o banco de sentar, mas considerando o banco a agência física e o banco a instituição financeira, como, por exemplo, o Banco do Brasil. Também é o caso de concha, que nós temos a conchinha do mar e a concha, aquela colher, né, para servir feijão, servir sopa. Isso é uma polissemia, porque de todo modo elas compartilham aquele determinado formato. E temos até mesmo a pasta, que é considerada um tipo de polissemia. A pasta de dente e a pasta do macarrão, né? Porque tem aquele formato exatamente, aquela textura meio pastosa. Mas se nós entrarmos pasta de dente, pasta do macarrão versus a pasta de guardar arquivos, neste caso nós já teríamos uma homonímia. Então, pasta de dente e pasta do macarrão são polissemia entre si, mas essas duas palavras comparadas à pasta de guardar arquivos, nós temos uma relação de homonímia e não mais de polissemia. E a presença de palavras ambíguas em sentenças gera, então, sentenças ambíguas e o que motiva a ambiguidade dessas sentenças é uma ambiguidade de nível lexical, como as sentenças em 7 e em 8. Aquele canto era o preferido da Maria, que eu posso interpretar aquele canto como o canto do cômodo ou o canto de música. Então, essa é uma sentença ambígua devido a uma ambiguidade lexical. E a sentença em 8, o menino esqueceu a concha na cozinha, que pode ser a conchinha do mar ou a concha colher. Essa sentença é uma sentença ambígua devido a uma ambiguidade lexical. Outro tipo de ambiguidade é a ambiguidade sintática, que é gerada pela estruturação da sentença e geralmente ela pode ser desfeita quando a sentença é reorganizada. Então, nós temos a sentença, retomando a sentença, um homem bateu na velha com a bengala. Se nós reorganizarmos a estrutura dessa sentença e falarmos o homem bateu com a bengala na velha, nós só temos a interpretação de que o homem utilizou a bengala para bater na velha e não mais a interpretação de que era a velha que estava com a bengala. Em 2, o Cruzeiro venceu o São Paulo jogando em casa. Nós temos a ambiguidade de que quem estava jogando em casa, o Cruzeiro ou o São Paulo? Mas quando nós falamos a sentença a seguir, jogando em casa, o Cruzeiro venceu o São Paulo. Desculpe, aqui saiu vender, eu vou corrigir antes de mandar para vocês esses slides. Quando a gente fala jogando em casa, o Cruzeiro venceu o São Paulo, nós só interpretamos que quem estava jogando em casa era o Cruzeiro e não mais o São Paulo. Um outro tipo de ambiguidade é o que nós chamamos de ambiguidade de escopo, que está relacionado ao escopo semântico de certos sintagmas, e ela está diretamente relacionada com aquele tipo de leitura que nós já vimos quando nós também estávamos estudando o acarretamento, que é a leitura distributiva e leitura coletiva. Então, as sentenças, todos os alunos comeram 6 sanduíches. Nessa sentença, nós temos uma ambiguidade de escopo, pois eu posso ter um total de 6 sanduíches para todos os alunos, ou eu posso ter 6 sanduíches para cada aluno. Então, eu posso dizer que se eu tenho 6 alunos e 6 sanduíches, e eu estou lidando com uma leitura coletiva, então, eu estou falando apenas de 6 sanduíches mesmo, pois o total de alunos comeu 6. Mas se eu estou lidando com a leitura distributiva, de que cada aluno comeu 6 sanduíches, então não estou falando mais de um total de 6 sanduíches, mas sim de um total de 36 sanduíches.
Em 2, os alunos dessa sala falam 2 línguas, também nós temos uma ambiguidade de escopo, porque nós podemos entender que todos os alunos falam as mesmas 2 línguas, então todos falam português e inglês, ou que essa seria a leitura coletiva, ou posso entender que todos falam 2 línguas, que cada um fala, todos falam 2 línguas, porém são 2 línguas distintas. Um fala português e inglês, outro fala português e espanhol, outro fala inglês e francês, e por aí vai, o que seria a leitura distributiva. Cada um fala 2 línguas específicas. A mesma coisa na sentença que nós já vimos também na relação de acarretamento. Carlos e José são ricos, em que nós temos a leitura coletiva, eles só são ricos juntos, se a quantia de dinheiro deles for juntada, ou se a gente tem a leitura distributiva, que cada um é rico por si só. O outro tipo de ambiguidade é a ambiguidade por correferência. A ambiguidade por correferência é diferente de indicialidade. A indicialidade, nós estamos lidando com a possibilidade de uma expressão deítica ter múltiplos referentes no mundo de acordo com o contexto da enunciação. A ambiguidade por correferência é quando a presença dessa expressão deítica na sentença gera uma sentença ambígua, porque ela pode ter múltiplos correferentes naquele determinado enunciado. Então, se a gente diz, José falou com seu irmão, já estou em 2, depois vou voltar em 1, José falou com seu irmão, o seu pode se referir ao próprio José, e aí, portanto, nós colocamos esse mesmo índice de correferência, esse I em subscrito, para identificar que seu corresponde ao José, ou pode corresponder ao irmão do interlocutor, que seria, por exemplo, uma leitura deítica, e aqui, portanto, nós temos o elemento J em subscrito, e não colocamos o J em nenhum outro elemento, para mostrar que essa leitura deítica, o referente está no mundo e não na sentença. No caso do referente estar na sentença, que é o caso do seu se referir a José, nós temos uma leitura anafórica. Em 1, o ladrão roubou a casa do José com sua própria arma, nós temos 3 leituras possíveis, que o sua se refere à arma do ladrão, que é representado pela letra I em subscrito, se refere à arma do José, representada pela letra J em subscrito, ou se refere à arma de um terceiro elemento, que se refere à arma do interlocutor, que é representado pela letra K em subscrito, em uma leitura deítica. As demais leituras são leituras anafóricas. Temos também ambiguidade por atribuição de papéis temáticos em sentenças do tipo João cortou o cabelo e Maria fez as unhas. Nós não sabemos se o João e a Maria são os agentes das ações, porque o João cortou o próprio cabelo e a Maria fez as próprias unhas, ou se eles são apenas os beneficiários dessas ações, porque o João foi ao cabeleireiro para cortar o cabelo, e mesmo assim nós dizemos a sentença João cortou o cabelo, mas quem cortou o cabelo dele foi o cabeleireiro. Ou nós dizemos a sentença Maria fez as unhas, querendo dizer que a Maria foi ao manicure fazer as unhas, então a Maria não é mais o agente, mas é o beneficiário. Temos também ambiguidade por construções com gerúndio. Essas sentenças são ambíguas entre uma leitura temporal e uma leitura causativa. No entanto, a própria Márcia Cansado já admite que a leitura temporal ela é muito pouco aceita pelos indivíduos, pelos falantes do português. Que leitura temporal seria essa? Em uma sentença do tipo, estando atrasado, o aluno não entrou na sala, nós teríamos a leitura causativa, o aluno não entrou na sala porque estava atrasado, e a leitura temporal, que seria a leitura do tipo, o aluno não entrou na sala quando ele estava atrasado, mas depois, em outra situação, ele entrou. Essa leitura temporal, como a própria Cansado já argumenta, é uma leitura muito pouco aceita pelos falantes do português. E, por fim, nós temos ambiguidades múltiplas, quando o que está gerando a ambiguidade das sentenças é mais de um fator. Em 1, aqui nós temos João não tinha ouvido, nós temos primeiramente uma ambiguidade lexical, em que ouvido pode se referir à parte do corpo, né, dentro da orelha, ou ao particípio do verbo ouvir. E essa ambiguidade lexical gera automaticamente também uma ambiguidade sintática, porque se nós estamos querendo dizer que João não possuía a orelha, a parte da orelha, nós temos essa estruturação sintática. João não tinha e ouvido, portanto, é um argumento, é um complemento do verbo ter.
mas se nós entendemos que ouvido é o particípio do verbo ouvir, então nós temos essa estrutura sintática em B, em que nós temos o verbo auxiliar ter mais o particípio do verbo ouvir. Então, neste caso, nós teríamos uma ambiguidade múltipla feita através de uma ambiguidade lexical e uma ambiguidade sintática. Já em 2, o quadro da Maria é bonito, nós já vimos que as preposições elas são ambíguas, e no caso a preposição de, ela pode significar que a Maria é a que pintou o quadro, que a Maria foi pintada no quadro, ou que a Maria simplesmente possui o quadro. E aí, neste caso, nós temos essa ambiguidade lexical, e essa ambiguidade lexical faz com que também haja ambiguidade de papel temático, porque se a Maria pintou o quadro, ela é o agente, se a Maria é apenas a dona do quadro, ela é a possuidora, e se a Maria foi pintada, ela é a pessoa que foi pintada, que nós podemos chamar, talvez, ou de alvo. Alvo não, acredito que mais de um objeto estativo está dentro de uma teoria de papéis temáticos, mas vocês não precisam se preocupar com essas nomenclaturas de papéis temáticos até então, porque nós não vimos isso no curso. Em 3, nós temos o ladrão roubou a casa do José com sua própria arma, novamente, que nós já vimos que isso é uma ambiguidade por correferência, mas essa ambiguidade por correferência gera uma ambiguidade sintática. Nós podemos entender que o ladrão roubou a casa do José com sua própria arma. Se esse sua própria arma se referir ao ladrão, essa ambiguidade sintática pode ser desfeita na sentença em B. O ladrão, com sua própria arma, roubou a casa do José. Então, neste caso de 3, nós temos uma ambiguidade por correferência e por ambiguidade sintática. A matéria de ambiguidade é basicamente isso, é uma matéria bastante simples. E agora vocês vão treinar esses tipos de ambiguidade e a diferença de ambiguidade e vagueza nos exercícios dos livros, do livro. Então, eu espero vocês na nossa última aula síncrona e depois dessa última aula síncrona, nós faremos a nossa última atividade avaliativa. Desde já, eu agradeço pela participação do curso e desejo a vocês um bom restante de semestre. Tchau, tchau!